Irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, estamos mais uma semana juntamente com vocês aqui no nosso canal EBD para Todos. Você é o nosso convidado especial para estar conosco assistindo mais uma lição, mais uma aula maravilhosa, onde nós estamos estudando sobre o tabernáculo, assunto importante, assunto maravilhoso que está dando trazendo bastante conhecimento aqui para nós. Então, você, nessa semana, mais uma vez, é o nosso convidado especial para estar juntamente conosco, assistindo, partilhando, comentando, fazendo aí o seu comentário, deixando o seu comentário, o seu like e se inscrevendo no nosso canal. Você é o nosso convidado especial, você é importante para nós. Então, estaremos aqui mais uma vez falando sobre essa lição maravilhosa e peço que você comente, não se esqueça, tá? Comente, faça aí a sua crítica construtiva, não esqueça de deixar o seu comentário embaixo, também tocar no sininho aí, se inscrever no nosso canal, para que as aulas possam ir para você e aí quando nós postarmos aqui, essas aulas vão diretamente para você. Então, agradeço desde já a sua presença, peço que você fique conosco até o final. Tá? Não assista só 5 minutinhos, só um pedacinho, assista até o final, que geralmente muitas pessoas têm o costume de assistir só aquele pedacinho e depois já desistir, né? Mas vai até o final que tem bastante coisa boa aqui hoje para nós comentar. Vou procurar ser bem específico aqui, tá? Para nós podermos aprender junto aqui mais uma vez essa lição maravilhosa, amém? Então vamos lá, sem mais delongas, lição hoje, a lição de número 5, falando sobre o nosso tabernáculo, né? Nós estaremos agora andando mais um pouquinho aqui nesse caminho maravilhoso que nós vamos entender aqui, esse caminho do tabernáculo. Então agora nós chegaremos agora na pia, falaremos sobre a pia de bronze, lição de número 5, que trata sobre a pia de bronze, lugar de purificação. Então essa é a nossa lição de hoje. Falaremos sobre a pia de bronze. Então ela tem bastante significado simbólico para nós, lógico. É o tabernáculo em si, toda a mobília do tabernáculo, todo, né, esses aparatos aqui do Êxodo, aqui do Antigo Testamento ali, né, do deserto que foi construído ali por Moisés, que foi, né, dado logicamente a planta ali por Deus, mas construído ali por Moisés e aqueles a qual ele escolheu para produzir, para construir aquilo. Então nós vamos compreender aqui cada objeto, cada importância, cada significado, cada analogia que ele traz para nós, qual a importância de cada um. Então nós estamos aprendendo com essas mobílias, né? Essas mobílias, todos esses aparatos aqui do Antigo Testamento, do tabernáculo, da pia, do altar. Nós falamos na lição passada, na semana passada, sobre o altar. Agora nós vamos estar falando sobre a pia de bronze, lugar de purificação, amém? Então, você é o nosso convidado. Não esqueça, tá, gente? Não esqueça, deixa o seu like aí, tá? Deixa o seu comentário, deixa o seu like e assista as nossas aulas até o final para você poder estar juntamente conosco aqui, compartilhando dessa lição maravilhosa, amém? Então vamos lá, sem mais delongas, já falamos, já apresentamos, agora vamos entrar aqui na nossa lição. Texto áureo vai dizer assim, o nosso texto áureo: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15, verso 3. Então, olha só que coisa importante. Jesus, né? Jesus, ele é o precursor de tudo isso. Ou Jesus é aquele que veio, né? Jesus é aquele que veio. Jesus foi aquele que foi enviado para cumprir todo esse sentido aqui, né, do Antigo Testamento. Jesus, ele é o cumprimento do Antigo Testamento. Então Jesus, ele veio para cumprir toda aquela lei que estava ali no Antigo Testamento. Então Jesus é o cumprimento da lei. Então você vai ver que Jesus, ele deixa bem claro aqui: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então você vai ver que a necessidade, não havia mais, quando Jesus veio, não havia mais uma necessidade de uma lavagem, né? De uma lavagem de uma pia. Por quê? Porque essa pia, ela tem um significado de uma lavagem, de uma limpeza, né? De uma limpeza, mas porém essa limpeza era uma limpeza exterior. Era uma limpeza que ficava visível
exteriormente, mas interiormente não se sabia como que o sacerdote ele estava. Lógico, né? Lógico que tem todo um sentido, um significado. Deus sondava o coração de cada um, mas a pia com a água, aquela pia de bronze, ela dava o sentido de uma lavagem externa. O sacerdote ou o sumo sacerdote, aqueles que faziam o sacrifício, eles se lavavam. Após, nós vamos falar aqui rapidamente, só para você ter mais ou menos uma noção, mas ele saía aqui do altar, nós vamos falar desse caminho estreito aqui até chegar na pia e depois aqui no tabernáculo, mas só para nós fecharmos aqui rapidamente. Ele saía aqui do altar, né, do altar do sacrifício, ele oferecia o sacrifício, ele se sujava com o sangue do animal, porque ele tinha que imolar aquele animal, ele tinha que matar aquele animal, derramar o sangue daquele animal, só que depois ele saía daqui contaminado, ele saía sujo pelo sangue do animal, vamos dizer assim, né? Ele saía daqui sujo pelo sangue do animal. Então ele tinha que sair daqui, ele tinha que ir até aquela pia, né? Aquele lugar ali, aonde que a pia aqui, ela é lugar de lavagem, de se lavar. Então ele vinha aqui e se lavava para poder continuar seguindo o caminho até chegar no tabernáculo, dentro do tabernáculo, porque ele não podia entrar após ele ter se lavado. Mas essa lavagem era apenas uma lavagem exterior. E olha só, ele se lavava apenas a mão e os pés. Então, a lavagem do sacerdote aqui, né, que fazia o sacrifício, era uma lavagem externa e ele lavava as mãos e os pés. Porém, todo o corpo ficava sujo. Mas o próprio Jesus, quando fala para Pedro, naquela lavagem dos pés, quando Jesus lavou os pés dos discípulos ali, Pedro falou, olha, Senhor, não lava os meus pés. Jesus falou, olha, se você não permitir, você não terá parte comigo. Aí Pedro pega e fala para Jesus, não, Senhor, então me lava o corpo inteiro. Lava o corpo inteiro. Jesus falou assim, não, Pedro, não carece. Aquele que apenas se eu lavar os pés, esse já tem parte comigo. Então, olha só. Então, você vai ver que ali dava um sentido de lavar as mãos e lavar apenas os pés, para ele poder entrar no santuário. Mas Jesus está dizendo aqui em João 15, verso 3, que nós já estamos limpos pela palavra. Por quê? Porque ali Jesus ainda... Naquele momento ali, Jesus ainda não tinha derramado o seu sangue. Mais para frente um pouquinho, Jesus iria derramar o seu sangue naquela cruz, né? Naquela via crucial, naquela via dolorosa. Jesus iria derramar o seu sangue e o seu sangue seria um sangue de remissão de pecado. Através do sangue de Jesus, os nossos pecados seriam perdoados. Mas Jesus disse aqui, olha, vocês já estão limpos pela palavra. Então a palavra de Jesus já começou a fazer aquela vez daquela pia, né? Então você vai ver que os discípulos de Jesus não precisavam mais ir numa pia ali para se lavar, para poder estar limpo, não. Logicamente que não estamos falando aqui de tomar banho, de uma limpeza necessária, que nós temos que tomar banho todos os dias, não. É uma limpeza mais espiritual, é uma limpeza no sentido mais espiritual. Então, os discípulos, eles já estavam limpos pela palavra, não precisava mais ir até aquele lugar para se lavar, ou aquelas cisternas que tinha ali no templo, né? Porque do Novo Testamento em diante já começa ali, eles construíram algumas cisternas, algumas pias ali dentro, ou até mesmo algumas piscinas, né, que já não era mais uma pia, já era mais uma piscina, e ali eles se lavavam. Faz-me lembrar aquela passagem onde que Jesus ele desce para Jerusalém, e ali estava tendo uma festa. Só que Jesus ele vai diretamente para um lugar aonde estavam as pessoas doentes. E ali existia um lugar aonde as pessoas desciam naquele lugar. E quando eles desciam ali, eles eram curados. O primeiro que descia naquelas águas, aonde estava, né, aquela piscina, o primeiro que descia naquela água era curado. Aí aquele homem que fazia muitos anos que estava ali deitado tentando, né, alcançar a cura pelas águas, Jesus chegou ali e curou aquele homem e levantou aquele homem, aquele paralítico ali naquele lugar. Então aí Jesus falou, toma sua cama e anda. Então você vai ver que
o significado simbólico ou a simbologia já não dá mais sentido. Por quê? Porque o próprio Jesus, pela sua palavra e pelo seu sangue, já nos limpou, já nos remiu de todo pecado. Então, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Agora, a verdade prática vai dizer assim: a pia de bronze é o símbolo do processo da santificação que Cristo realiza em nós através do seu sangue e da palavra de Deus. Olha que coisa interessante. A pia de bronze é o símbolo do processo da santificação que Cristo realiza em nós. Então você vai ver que aqui já trazia um sentido simbólico para essa santificação que Jesus faria, ou que o Espírito Santo ainda está fazendo em nós. Então essa pia, ela traria esse sentido hoje, porque quem nos purifica de todo pecado é o Espírito Santo. Ele convence o homem de todo pecado. Então não carece mais de você se lavar de uma pia, não carece mais de você fazer um sacrifício num altar, não carece mais de você adiantrar com o sacrifício dentro do templo, ali dentro do Santíssimo. Não, você não precisa mais entrar com um sacrifício, você entra agora sendo o próprio sacrifício, porque o seu corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Então, quando nós entramos na presença de Deus, nós já entramos como um sacrifício vivo e agradável a Ele. Então, isso é o nosso sentido aqui. Mas vamos lá, para nós continuarmos aqui a nossa leitura bíblica em classe. Ela diz assim, que está lá em Êxodo, no capítulo 30, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11, e Efésios 5, 26 e 27. Vamos lá. Êxodo, capítulo 30, vai dizer assim: farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar, e porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela, e Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Olha só que coisa interessante. Então você vai ver que aqui nessa pia, o sacerdote e os filhos do sacerdote lavariam as suas mãos e os seus pés. Quando entrar na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isso lhes será por estatuto perpétuo, a ele e a sua semente nas suas gerações. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação, e quando chegavam ao altar, lavaram-se como o Senhor ordenara a Moisés. Agora 1 Coríntios capítulo 6, verso 11, vai dizer assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, olha só que coisa interessante. Haveis sido lavado, mas haveis sido santificados, haveis sido justificados justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, você vai ver que o Espírito Santo agora faz tudo isso em nós. Então não carece mais de uma base da lei, de um altar, de um sacrifício, de uma pia de bronze com água, de um lugar agora para nós entrarmos ali, porque com ofertas e sacrifício, com sangue, porque tudo isso Jesus já fez por nós. Então vamos lá, a nossa introdução para nós já entrar aqui rapidamente vai dizer assim: o nosso presente estudo é sobre a pia de bronze. Continuamos a avançar no tabernáculo, assim veremos os símbolos da limpeza e da pureza que a pia de bronze apresenta. Estudaremos os dois aspectos dos ritos da lavagem presentes na função dos sacerdotes e, finalmente, seremos chamados a responsabilidades acerca da necessidade e urgência de vivermos uma vida santa e irrepreensível diante
diante de Deus e dos homens. Então, vamos dizer assim que tudo isso aqui que nós vamos aprender é um sentido, ele tem que dar um sentido para nós caminharmos uma vida de santidade. Então nada mais é o sentido dessa pia de bronze, a lavagem com água, de um sentido, de uma espiritualidade que nós temos que caminhar com Cristo é viver uma vida de santidade com Ele. Então, o que nos separa do amor, o que nos separa de Cristo, o que nos separa de Deus é o pecado. E o pecado, ele nos torna impuro. Então, a impureza do pecado, ela nos afasta de Deus. Então, olha só, olha que analogia. Geralmente, quando uma pessoa ela fica muitos meses sem tomar banho, ela fica intragável, você não consegue chegar perto dela porque ela fica mal cheirosa, ela fica... vamos dizer assim, né, com um cheiro não agradável, com uma presença não agradável, ela fica suja, né? Então muitas pessoas não querem chegar perto, ou até mesmo quase todo mundo acaba não chegando porque o cheiro é insuportável. Então, mesmo assim, é o ser humano. Quando o ser humano ele está na sua vida de pecado, por mais que ele tome banho, por mais que ele se lave, por mais que ele ande limpo, ele ande com uma roupa nova, limpa, mas o seu pecado, mas a sua contaminação pelo pecado, ela tem sido intragável, ela tem sido, a sua presença, a sua presença ela não é aceitável. Por quê? Porque o Espírito Santo ele não comuna, o próprio Deus ele não comuna com o pecado, com o mau cheiro do pecado, porque o nosso pecado ele sobe com um cheiro desagradável às narinas de Deus. Então nós precisamos passar por essa pia de bronze que é o Espírito Santo hoje, Hoje o sentido dessa pia é o Espírito Santo. Por quê? Porque a obra redentora, a obra de salvação, Jesus Cristo já fez. Jesus já morreu, Jesus já foi crucificado, Jesus já ressuscitou e Jesus está lá no céu assentado à direita de Deus. Mas ele enviou o Consolador para continuar trazendo as pessoas a Deus. Então essa pia hoje, ela dá um sentido da obra do Espírito Santo em nós, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, e nós somos limpos, claro, pelo sangue de Jesus que derramou ali na cruz, mas quem nos convence, quem nos leva, quem nos traz para a presença de Deus é o Espírito Santo. Então, esse pecado, ele sobe, né? Esse pecado que está em nós, ou essa sujeira que está em nós, ela sobe às narinas de Deus com um cheiro desagradável. Então nós precisamos nos lavar, nós precisamos ser purificados de todo pecado. Então é só dessa forma que nós conseguimos aqui ser irrepreensível diante de Deus. Quando nós somos limpos pela sua palavra e somos purificados pelo seu sangue. Amém? Então vamos lá. Ao ponto central aqui, fomos chamados a viver uma vida de pureza. Olha só que coisa interessante. O ponto central da vida do cristão, é uma vida de pureza, é uma vida de santidade, é uma vida de renúncia. Agora, gente, deixa eu falar algo aqui. Não vamos confundir santidade, não vamos confundir uma vida de santidade com uma vida pessoas confundem às vezes a santidade com costumes. Então tem muitas pessoas difundindo aí costumes com santidades. Isso não combina. Santidade não tem nada a ver com costume. Então nós podemos nos chocar com alguns costumes, né, e confundir costumes com santidade, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Santidade é uma coisa, santidade é uma vida com Cristo, santidade é estar na presença de Deus, é renunciar ao mundo, renunciar ao pecado e estar na presença de Deus. Agora, costume, liturgia, isso não combina, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então você vê que muitas pessoas estão perdendo, estão expulsando, estão tirando pessoas da igreja. Por quê? Porque quer confundir a santidade, uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus, com uma vida de costumes humanos, de costumes litúrgicos, de costume ministerial. Não tem nada a ver, gente. Não vamos ser menino. Vamos entender aqui, vamos entender as Escrituras e vamos entender a obra que Jesus tem feito no ser humano. Porque muitas das vezes nós queremos julgar a
as pessoas pelo aquilo que nós estamos vendo, fazer um pré-julgamento das pessoas por aquilo que nós estamos vendo, mas nós não estamos vendo a obra redentora que Jesus fez nessas vidas. Então Jesus, ele fez uma obra redentora em pessoas, em muitas pessoas, só que nós estamos querendo impor uma vida de costume. Então queremos que a pessoa siga um costume, siga algo que nós impomos nela, mas nós esquecemos que quem fez a obra de salvação, quem fez a obra de justificação, santificação, regeneração, purificação, santificação é o Espírito Santo. Então nós não podemos, gente, confundir uma coisa com a outra. Então vamos ser mais sensato quando nós queremos impor alguma coisa nas pessoas aí. Amém? Então vamos lá. Primeiro aqui, a pia de bronze, a importância da santidade. A pia de bronze e a água. Êxodo 30, 18 e 19. A pia de bronze e água. Deus ordenou a Moisés que fizesse uma pia de bronze. O objetivo era que antes de entrar ou sair do tabernáculo, Arão e seus filhos lavassem as mãos e os pés. O ofício de apresentar holocausto ao Senhor era santo. Não é possível apresentar-se diante de Deus de maneira a não reconhecer sua santidade e justiça. Olha só que coisa interessante. Deus, ele é santo. Deus, ele é santo. Deus, ele não comuna. Deus, ele não aceita. Deus, ele é incorruptível ao pecado, à sujeira. Então nós não podemos se aproximar de Deus com o nosso pecado, com a nossa maldade. Então quando nós nos afastamos de Deus, nós se sujamos mais, nós pecamos mais, nós se contaminamos mais. Mas quando nós estamos nos aproximando mais de Deus, o nosso pecado ele vai sendo purificado, porque Deus, automaticamente, ele nos purifica, porque a santidade de Deus ela é contagiante, ela contagia o homem, ela limpa, ela tira, ela arranca. Então para nós termos os nossos pecados, termos as nossas iniquidades tiradas, nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Então, quando nós já chegamos mais a Deus, nós nos tornamos mais santificados por Ele. Por quê? Porque aquilo que está em Deus, aquela santificação, aquele poder, a glória, ela enche toda a terra, ela enche o homem, ela purifica, ela tira o pecado do homem. Isso aconteceu com Isaías. Isaías capítulo 6, ele vai dizer que ele teve uma visão. Isaías, ele teve uma visão ali depois da morte do rei Uzias. Então você vai ver que ele viu os anjos, ele viu os arcanjos, ele viu os serafins, querubins, só que ele viu algo maravilhoso. Ele viu que um dos querubins saiu de lá do trono, pegou uma pedaço, pegou uma brasa viva e chegou diante dele e tocou nos seus lábios. E naquele momento, toda a iniquidade, todo o pecado que Isaías tinha, ela foi purificada. Por quê? Porque ele estava agora mais perto, ele conseguiu se aproximar mais de Deus, e os pecados que ele tinha foi perdoado, foi tirado, foi limpo, porque o Espírito Santo, os anjos, vamos dizer assim, todo o céu, todo o céu se propôs ali a purificar a vida ali do ser humano, de todos nós. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, o pecado ele sai, toda a iniquidade, toda a maldade, ela sai, porque o poder de Deus, ou o nosso pecado, ou o pecado do ser humano, ele não suporta a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. Amém? Então é isso que nós devemos entender. Segundo ponto aqui, o sacerdote e a santidade. Ao entrar no tabernáculo, os sacerdotes deveriam se lavar para não morrer, fosse para ministrar, fosse para acender. Olha, deixa eu falar algo aqui. Deixa eu pegar esse gancho aqui para nós entendermos aqui. Ao entrar no tabernáculo, os sacerdotes deveriam se lavar para não morrer, fosse para ministrar, fosse para acender a oferta no altar. Agora, como nós estamos compreendendo isso hoje? O que isso traz o significado para nós hoje? Se na época do tabernáculo, feito ali no monte, no meio do deserto ali do Sinai, o sacerdote ele tinha que se purificar, ele tinha que estar puro para entrar ali no Santo do Santo, para ministrar ali o sacrifício a Deus.
Hoje não pode ser diferente. O ministro, o pastor ou o pregador ou o que seja, quando ele vai ministrar ali naquele altar, no lugar santo, ele também tem que estar purificado. Por quê? Porque senão ele acaba fazendo o quê? Ele acaba morrendo e matando as pessoas. Então é isso que tem acontecido. Muitas pessoas cobram tanta santidade das pessoas, dos outros, dos membros ou da membresia da igreja, mas porém a sua vida não condiz com aquilo que ele tem ensinado. Então muitas pessoas acabam saindo das igrejas. Olha só, algo aqui que eu gostaria de frisar aqui rapidamente, para não tomar tempo da lição, que não é o objetivo, mas eu estou vendo muitas pessoas criticando, fazendo críticas, até mesmo amaldiçoando pessoas que estão desigrejadas ou que estão fora das igrejas, que saíram fora dos ministérios, pessoas metendo pau, criticando, falando mal que essas pessoas é isso, que essas pessoas são aquilo, que essas pessoas são rebeldes, que essas pessoas estão longe de Deus. Conversa fiada. Conversa fiada. O que nós temos que entender é que essas pessoas que estão longe, que estão fora das igrejas, que saiu de ministérios, eles querem verdadeiramente adorar a Deus. Eles amam a presença de Deus, só que estão feridos. Agora, cabe você que se julga o santarrão, que se julga o dono da igreja, você ir lá e tratar dessas pessoas e cuidar dessas pessoas, buscar essas pessoas e falar de Jesus para ela. Não falar que eles estão rebelde, que eles estão que eles perderam a salvação, não. Seja humilde, vai lá, trata essas pessoas que você feriu, trata essas pessoas que estão feridas, porque muitas pessoas estão se tornando desigrejadas, sabe por quê? Porque a própria igreja está desigrejando essas pessoas. As pessoas não estão saindo da igreja por causa de Jesus, as pessoas não estão saindo da igreja porque elas não conseguiram casa própria, terreno, conta no banco, não. Elas estão saindo porque estão sendo feridas por você que se diz ministro do evangelho. Você está matando essas pessoas e não está percebendo. Estão achando que as pessoas que estão saindo da igreja não, pelo contrário, essas pessoas elas querem Jesus, elas almejam o céu, mas basta o quê? Basta nós entendermos isso e abrir as portas do céu para essas pessoas, só isso. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Para nós irmos aqui já para a lousa e já para nosso encerramento, só a terceira aqui fala aqui, a santidade para a vida. O versículo 21 traz-nos as ideias de um pacto perpétuo a respeito do rito da lavagem da purificação. Esse rito seria um estatuto perpétuo para o sacerdote. Disso dependeria a vida deles. Viver a vida de maneira santa, separada, única e exclusiva para Deus é a vocação de todo obreiro chamado por Deus. Então você vai ver Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala, olha Timóteo, quem deseja o episcopado, boa coisa deseja. Aí ele vai dar alguns princípios, né? Ele vai dar alguns princípios que o ministro, que aquele que vai aceitar ou que vai ingressar no ministério, ele precisa ter alguns pré-requisitos para ele poder entrar ali para o ministério. Mas hoje não, hoje está se separando. Sabe qual é? Você sabe qual é o quesito que está sendo crucial para a pessoa? Mas eu sinceramente, eu já reli, e eu não achei esse quesito ainda escrito por Paulo. Mas esse quesito é o principal aqui da vocação para o ministério. Então, se separa os ministros hoje, né, em muitas igrejas, e uma delas é uma bem conhecida, né? Aí se separa as pessoas para o ministério se as pessoas são dizimistas. Se você é dizimista, você vai para o ministério. Se você não é, você não vai. A pessoa pode ser um obreiro excepcional, pode ter um carisma, pode ter dons, pode ter tudo, pode ter uma vida ilibada, mas se não é dizimista, infelizmente, vai ficar no banco amargando. Mas esse quesito não está aqui, não está escrito por Paulo. Nós não encontramos aqui quando Paulo escreve a Timóteo sobre os ministros ali. Amém? Então vamos lá. Para nós, segundo aqui, a pia de bronze, lugar de limpeza e de pureza. A pia de bronze entre o altar do holocausto e o tabernáculo. O termo hebraico para pia é kior, que significa lugar de se lavar. Era uma bacia redonda.
É assim que a imagem da pia de bronze é geralmente apresentada nas ilustrações para entrar no santuário do tabernáculo. Após ministrar no altar dos holocaustos, o sacerdote lavava-se na pia de bronze com água limpíssima. Ora, o nosso pecado foi expiado por Cristo no Calvário, o que significa que toda a nossa sujeira foi limpa para a glória de Deus. Fomos lavados pelo sangue remidor de Jesus Cristo. Agora, o mais importante é a água ela limpa exteriormente, né? O significado ali da lavagem, né? Quando o sacerdote ele lavava as mãos e os pés, porque as mãos tinham que estar purificadas, porque ele ia fazer um sacrifício, ou ele ia pegar nos pães, ou ele ia acender o altar ali, né, das ofertas ali com cheiro suave, né? Eu acendia o castiçal ali, colocava o azeite naqueles castiçal. Então você vai ver que ele precisava estar com a mão limpa, as mãos tinham que estar limpas, e os pés também, porque ele ia adentrar na presença de Deus. Salmo 119, 105 vai falar que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então você vai ver que o caminho do homem bom, ele precisa ser iluminado. O caminho do homem bom é um caminho iluminado, mas o caminho daquele que se perde é um caminho da escuridão, porque ele não está nem aí para onde ele vai andar, ele não se preocupa aonde ele vai pisar. Mas o homem bom, aquele que serve a Deus, ele se preocupa aonde ele vai pisar, ele precisa ter uma visão da onde ele vai andar, e o Espírito Santo vai iluminando o nosso caminho. Então, a lavagem das mãos e a lavagem dos pés, ela tinha um significado de purificação das mãos, porque ele iria tocar. Então nós temos que ter a purificação nas mãos, nós temos que ter a purificação nos pés, mas o mais essencial, nós temos que ter a purificação onde nós, ou nos nossos olhos, né, na onde nós colocamos os nossos olhos, porque os nossos olhos têm que estar puros. Né? Porque é os nossos olhos que são a candeia da alma. Aquilo que nós vemos é aquilo que nós desejamos, é aquilo que nós trazemos para dentro de nós. Mas a nossa boca também, né? O próprio Tiago vai falar que a nossa língua, ela é pior do que o cavalo sem freio. Por quê? E pior do que uma chama sem controle, porque ela queima sem precedentes. Então a língua, falar demais, julgar, condenar, gente, você está condenando pessoas, você está matando as pessoas, você está sendo pessoas sem piedade. Amém? Então vamos lá, para nós encerrarmos aqui, vamos passar rapidamente aqui, aí nós já encerra aqui juntamente com vocês aí. Mas vamos lá. Então nós temos aqui o desenho, né, que nós fizemos aqui da nossa lousa. Tudo começa aqui. Nós já começamos nas primeiras lições falando sobre a entrada, né, do lugar ali, do tabernáculo, naquele pátio. Então, o primeiro objeto que nós encontramos é o altar aqui, esse altar do sacrifício. Esse altar do sacrifício, ele é um lugar aonde nós temos que apresentar a Deus as nossas ofertas. Hoje não temos mais um altar para fazer sacrifícios de animais, derramar sangue, não. Hoje nós temos o nosso próprio altar. O nosso próprio altar é o nosso coração. Então nós temos que apresentar a Deus hoje um culto racional. Então isso é o nosso altar, isso é a nossa oferta a Deus. Nós nos apresentar diante de Deus sem ira, sem contenda, né? Apresentar para prestar um culto a Ele racional, naquilo que nós sabemos que nós estamos fazendo. Aí o caminho desse altar aqui, o caminho desse altar para chegar até o santuário, nós temos um outro objeto. O caminho é estreito, gente. O caminho para chegar até o santuário, até a presença de Deus, é um caminho estreito. Não é um caminho fácil. Nós vamos encontrar algumas intempéries na vida. Olha só, então esse é o lugar da oferta de sangue. Então o homem, ele ofertava sangue, ele derramava sangue aqui nesse altar. Então ele se sujava, ele precisava passar por uma santificação. E esse lugar aqui era a pia. Ele chegava até essa pia,
que era a pia da purificação, aonde o sacerdote, que era o representante legal, logicamente o povo não entrava toda a nação de Israel naquele lugar, mas entrava o sacerdote, o sumo sacerdote, representando os pecados do povo ali. Então ele entrava juntamente com os filhos, Arão com os seus filhos, e se lavava, né? Se lavava aqui nesse lugar, simbolizando o que Cristo fez por nós, né? Hoje, que Cristo ele nos purificou de todo o pecado, ele tirou a nossa sujeira, né? Aquilo que nos facultava a condenação, ele pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, ele limpou o nosso pecado, ele purificou, ele tirou o nosso pecado. Então aqui nós chegamos até essa pia, né? Chegamos até essa pia e passamos agora por essa purificação, né? Que é o lugar de purificação aqui, para poder sair daqui, né? Caminhar mais um pouquinho, que o caminho não é fácil, é um caminho estreito, porque o próprio Jesus disse, né? O próprio Jesus disse que o caminho é estreito, né? O caminho é estreito, é difícil, não é fácil você abandonar tudo, você deixar tudo para seguir a Jesus, mas a recompensa está aqui. A recompensa está aqui nesse lugar, nessa tenda do encontro aqui. Por quê? Porque é aqui aonde nós encontramos vida. Lá no Santo do Santo, lá no lugar santíssimo, é aonde a vida está. Lá o sacerdote entrava e via verdadeiramente ali o Criador de todo o ser humano, o Criador da vida. Então é aqui que nós almejamos entrar. Nós iremos passar por esse caminho. Nós iremos caminhar por este caminho estreito. Nós temos que caminhar por este caminho até chegar aqui no lugar do encontro com Deus. Amém? Então, para nós encerrarmos, né? Para nós encerrarmos aqui, vamos aqui para a conclusão. A conclusão diz assim, ó: nesta lição, vimos que a limpeza espiritual é prioridade absoluta como consequência da obra expiatória de Cristo. Uma vez que Cristo nos salvou, fomos chamados para ser santos, atentemos para esse precioso chamado de Cristo Jesus. Então, sede santo, o próprio Jesus disse, né? Sede santo porque eu sou santo. Sede santo porque eu sou santo. Então, sem a santificação, ninguém jamais verá a Deus. A santificação, ela consubstancia no quê? De você andar com uma, né, para os homens, você andar com vamos dizer assim, um terno fechado, o corpo escondido, todo o seu semblante desfigurado, porque você não pode mostrar uma vaidade, você com uma calça que fechando todo o seu corpo, né? Você tem que estar bem escondido, porque senão você está em pecado. Para a mulher não, a mulher tem que estar de saia até lá nos pés, tem que estar com uma burca fechando o seu rosto, mostrando só os olhos, porque senão as pessoas vão né, se escandalizar com ela. Não, gente, não tem nada a ver, isso é um exagero. Isso é um exagero. A santificação ela não tem nada a ver com uma vida com questões doutrinárias, com questões de costumes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro que a doutrina é bíblica, a doutrina são bases bíblicas, mas o costume difere de país para país, de povos para povos, de nação para nação, de tribo para tribo. Então você vai sair daqui, você vai lá na África, você vai encontrar com uma cultura diferente. Você vai sair daqui, vai para o Japão, você vai encontrar uma cultura diferente. E isso não é condenável, as pessoas não são condenadas porque ele viveu numa cultura. Então vamos deixar de ser meninos ignorantes e vamos entender que servir a Deus é abandonar o pecado, é viver uma vida de santidade, viver uma vida na presença de Deus, isso é santidade, é deixar as coisas do mundo, é sair do mundo e agora servir a Deus, estar na presença de Deus. Isso é ser cristão, sair, abandonar o mundo, deixar de fazer as coisas do mundo e começar a servir a Jesus Cristo. Não é uma calça, não é uma bermuda, não é um corte de cabelo que vai tirar você da salvação e da presença de Deus. Amém? Então vamos ser sensatos, gente.
vamos ser sensatos, vamos passar pela purificação, pela santificação e pela regeneração da nossa salvação. Amém? Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus. Espero você na próxima lição.